Fala rapaziada, esse vídeo foi gravado numa aula ao vivo sobre meio ambiente, mais especificamente as infrações que caem na prova relacionadas ao meio ambiente. Assunto difícil, com alto índice de erro. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês a fazerem uma boa prova. Espero que, se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, tornem-se membros aqui do canal para me dar uma força, deixem um like, deixem um comentário e vamos para o vídeo. E a outra parte mais difícil, relacionada ao meio ambiente, são as infrações, que inclusive são infrações muito comuns de caírem na prova. Porque são infrações que estão relacionadas tanto na parte de legislação, quanto na parte de meio ambiente. Então é muito raro uma prova que não tenha uma dessas infrações cobradas. A gente não precisa gravar o número dos artigos. Eu só coloco aí porque, inclusive, tem a parte de meio ambiente que tem essas infrações aí no livro. Se vocês gravarem essas infrações, possivelmente vocês vão se dar bem nas questões sobre infrações na prova, porque geralmente é uma delas que eles usam. E aí também aquilo, né? Gravar o artigo todo fica difícil. Se a gente gravar as palavras-chave dessas questões, dessas infrações, facilita muito. O artigo 171 é sobre jogar água no pedestre. Então, essa questão disser de alguma maneira que o condutor está utilizando o veículo para arremessar água no pedestre, a gente precisa lembrar que isso é infração média e que a penalidade prevista é somente a multa. Essas são duas questões que eles fazem sobre essa infração. Utilizar o veículo para jogar água no pedestre, infração média, e a penalidade é somente a multa. O artigo 172 fala sobre jogar lixo na via, lançar do veículo objetos ou substâncias. Também é infração média e também é somente a multa. O artigo 227 são as infrações sobre a buzina, que são comuns caírem na prova na parte de meio ambiente por conta da poluição sonora. Já vi pelo menos umas 5 questões na prova sobre buzina. Eles podem perguntar qual é a forma correta de buzinar, e a gente tem que dizer que é com simples toque breve. Eles podem perguntar qual é a forma proibida de buzinar, de maneira prolongada e sucessivamente, a qualquer pretexto. O horário proibido de buzinar é comum também cair na prova, e é proibido buzinar entre as 22 e 6 horas. Das 10 da noite às 6 da manhã, o entregador de pizza tem que dar um chute no teu portão. Se ele chegar buzinando, é infração leve. E os locais proibidos de buzinar, que são os locais sinalizados com a placa R20. Não existe local especificado no código. Não é correto dizer que é proibido buzinar na frente de um hospital ou na frente de um colégio. É proibido buzinar onde houver a placa proibindo, que geralmente eles instalam na frente de hospitais e colégios. Antigamente era muito comum encontrar essas placas também na frente de farmácia, igreja e cemitério. Só que na farmácia não pode mais haver atendimento médico. No cemitério nunca ninguém reclamou e nas igrejas fazem mais barulho que a buzina, então eles não usam mais, só hospital e colégio. Então todas essas infrações por buzina é sempre leve e a penalidade é somente a multa. O artigo 228 e 229 são as infrações que, se eu precisasse apostar de qual infração vocês vão encontrar na prova, eu apostaria nessas duas aí, porque é muito difícil uma prova que não tenha uma dessas duas infrações cobradas. E aí, para não gravar o artigo todo, a gente grava aquela regra do som não autorizado e do som em desacordo. O artigo 228 fala utilizar no veículo equipamento de som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Então a gente grava que o artigo 228 é sobre som e diz não autorizado. Aí é infração grave. O 229 fala sobre som, só que no final diz que está em desacordo com o CONTRAN. Em desacordo é média. É muito comum a gente ver alunos confundindo essas duas
infrações. Um aluno me mandou uma mensagem, ele estava em casa fazendo simulado e ele falou comigo, pô cara, estou aqui fazendo simulado e caiu a mesma pergunta 2 vezes, cada hora com uma resposta diferente. Caiu a questão, eu botei que era média, deu errado, era grave, depois caiu a mesma questão, eu botei que era grave, deu errado, era média. Sai fora, não é a mesma questão. São 2 infrações parecidas. Então, som não autorizado é grave e som em desacordo é média. O artigo 230, inciso 11, fala sobre transitar com veículo com a descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso. Então, se a gente conduzir um veículo com a descarga livre, fazendo barulho além do permitido, isso é infração grave. E o inciso 18 fala sobre o veículo reprovado na inspeção de gases poluentes. Conduzir um veículo reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de gases também é infração grave e multa. Essa infração, inclusive, veículo reprovado na inspeção de gases, é muito comum na prova eles perguntarem qual é a medida administrativa. Se é a retenção do veículo ou a remoção do veículo. E a gente tem que dizer que é a retenção do veículo. Os incisos do artigo 231, o inciso 2º fala sobre transitar com o veículo derramando combustível ou lubrificante na via. E essa é a única infração relacionada ao meio ambiente, que é infração gravíssima. E o inciso 3º fala sobre transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. Isso também é infração grave e também com a retenção do veículo. Então, se vocês gravarem essas infrações e essas questões aí sobre os gases que a gente viu, já é meio caminho andado para não errar questões sobre meio ambiente na prova. A gente tem os órgãos ambientais. Entre esses órgãos aí, quais são os órgãos ambientais? Falem comigo aí, vai, vocês vão dormir. Quais são os órgãos ambientais dentro dessa lista aí? IBAMA, isso aqui? CISNAMA. Então, é isso que gera dúvida na hora da prova. FUNAI e Guarda Florestal são órgãos ambientais? Não. Então, só falta mais um aí. FUNAI é um órgão, mas não é ambiental em relação ao trânsito. Então, a gente não pode marcar ele na prova como órgão ambiental. CONAMA. O que esses 3 nomes têm em comum? Então, se a gente lembrar disso, não tem como ter dúvida. Para ser órgão ambiental, tem que terminar com MA de meio ambiente. Teve dúvida se um órgão é ambiental ou não? Lembra disso. Se não acabar com MA, não é órgão ambiental. Então, a gente tem o CONAMA, o IBAMA e o CISNAMA. São os 3 órgãos ambientais. A gente precisa gravar esses 3 nomes, porque eles podem perguntar quais são os órgãos ambientais. Aí vai vir junto. Nem sempre eles colocam a sigla. Eles podem colocar o nome completo. Então a gente precisa lembrar que CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Ficaram com preguiça de fazer a sigla toda. E o CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então a gente grava esses 3 nomes e a gente grava uma outra regra. Qualquer outra questão que a gente tenha esses 3 nomes em opções separadas, toda vez que a gente tiver que escolher entre esses 3 nomes, escolham sempre o CONAMA. Não cai nenhuma questão na prova sobre o IBAMA ou sobre o CISNAMA. Precisou escolher entre os 3, marca sempre o CONAMA. Qual é o órgão máximo ambiental? IBAMA, CISNAMA ou CONAMA? CONAMA. Qual é o órgão que estipula o nível de gases que um veículo pode produzir? Nível de partícula, nível de fumaça, nível de ruídos. É sempre o CONAMA. Então a gente grava os 3 nomes para, no caso, para a pergunta, quando ela for, quais são os órgãos ambientais, e qualquer outra questão é sempre o CONAMA a resposta certa.